Vamos lá, aqui eu preparei um material voltado para os erros que os iniciantes cometem e como corrigir esses erros, né? Ou seja, tudo que a gente está iniciando novo no mercado, seja no mercado físico, no digital, tudo que é inicial a gente vai estar proposto a cometer erros. Então, com esses erros também tem a maneira da gente corrigir, né? É aquele velho ditado, quando a gente erra, é a oportunidade da gente corrigir, de se aperfeiçoar, crescer em qualquer área. Então, eu vou ter aqui os erros principais, tá? Eu vou bem direto, mas cada ponto específico aqui eu vou dando ênfase no que eu coloquei aqui, tá? Os erros que impedem os erros que os iniciantes cometem e como corrigir com base na ciência, na filosofia e na minha experiência que eu já tenho tanto de vida quanto também no digital. Errar no início é normal, permanecer no erro é escolha. Por que tanta gente trava? Ou seja, por que tanta gente trava quando inicia no digital ou em qualquer área, mas se falando aqui no mercado digital? A mente evita desconforto. A nossa mente, ela evita desconforto e novidade, ou seja, o nosso próprio cérebro, ele evita, ali a gente sai da nossa zona de conforto e alcançar algo novo. Ou seja, quando você é leigo ou não tem conhecimento no mercado digital, você está enfrentando um desconforto, é algo novo, é tecnologia. Então, principalmente dependendo da nossa geração, ou seja, eu tenho 34 anos, eu não nasci com o celular na mão, o Anderson não nasceu com o celular na mão, o Eduardo também não. Provavelmente você que está, vai ouvir essa reunião, vai assistir, não nasceu. Agora, se você já na geração atual, você já nasceu. Então, você não vai ter tanta trava nessa parte. Mas, mesmo assim, você vai ter travas com a novidade que é vender no digital, que é aplicar as estratégias que você aprende no método Descal ou em qualquer outro curso ou treinamento que você investir, tá? Então, tem o viés da aversão à perda quando a gente enfrenta essa zona de desconforto e novidade. Nosso cérebro tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Parece até contraditório, né? Por isso, muita gente prefere não tentar do que correr o risco de se frustrar. É como aquela pessoa que não sai de casa com medo de chover, mas perde o sol do dia. Isso aqui significa que muitas pessoas têm o método da escala, todo boladinho ali, todo bem passo a passo, tem a estratégia validada, ou seja, algo que funciona, mas as pessoas ficam com medo de aplicar, com medo de errar, que é aquilo que a gente falou no primeiro tópico. As pessoas ficam com esse anseio que é normal, todo ser humano tem medo. A gente não consegue esquecer o medo, a gente consegue controlar ali, trabalhar esse medo e agir apesar do medo, tá? Então, na filosofia, Sêneca tem uma frase: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ou seja, quando você ficar apenas no campo da teoria, as coisas ficam mais difíceis, né? Você fica no campo imaginário, você fica só imaginando: nossa, será que essa abordagem vai ser perfeita? Será que essa pessoa vai me tratar bem? Enfim, você fica só no campo imaginário, você não vai para a ação, que é o que traz resultado em qualquer área. Isso é igual no digital. Gravar um vídeo, conversar com o lead, como eu citei agora há pouco. Tudo parece impossível até você fazer pela primeira vez. E dando sequência aqui, erro número um: querer aprender tudo antes de agir. Consome muito e aplica pouco. Isso é chamado pela ciência por paralisia por análise. Quando a pessoa tenta entender tudo antes de começar, ela acaba travando. É tipo querer aprender todas as regras do futebol antes de chutar a bola. Minha experiência própria, eu só avancei após eu não saber de tudo e aplicar, ou seja, pegar uma estratégia, pegar aquilo ali, é isso que está ensinando, eu vou aplicar. Ou seja, isso, mesmo a estratégia validada pelo Gisiel ou para quem está mentorando no momento, você vai errar. Você não tem todo o conhecimento do mundo. E errar é humano, né? Faz parte da vida do ser humano. Então você precisa. Então eu tenho uma frase assim: quanto mais rápido você errar,
melhor para você, porque você vai aprender a corrigir, entende? Agora, quando você fica só no campo da teoria, com medo de errar, você acaba um passo atrás para a sua vida de algo que você poderia estar aplicando de conhecimento, obtendo de conhecimento, principalmente gerando um resultado com aquele conhecimento, com aquele erro que você aplicou, né? Você aplicou a estratégia, errou, corrigiu e gerou um bom resultado. Entende? Agora, quando você fica só com medo de errar e querer entender tudo, isso é um erro principal do iniciante, né? Não, eu preciso, não, minha personalidade é o seguinte, as pessoas falam dessa maneira, eu preciso entender tudo para mim entender, para depois aplicar. Não é um erro, isso aí a gente aprende na escola. No mercado tradicional, na escola, a gente passa primeira, segunda, terceira série até a oitava série para depois aplicar algo, algo totalmente que paralisa o nosso crescimento. A gente precisa, e no digital, a gente tem essa oportunidade de que você pegar um curso, um treinamento, pegar aquela primeira estratégia, nossa, está falando que é para mim em ponto A, no Facebook, para me abordar fulano, público-alvo tal. Você vai lá diretamente. Isso aumenta a probabilidade de você ter resultado mais rápido. E também, como eu falei anteriormente, de errar e corrigir esse erro. Não você se sentir preparado, porque senão você fica só no tempo, no campo da teoria. E a teoria ela precisa vir com prática, para que os dois dêem um resultado. Quando é só teoria, não tem como. Você vai adiar o seu processo, você vai adiar o seu crescimento, principalmente o foco de todos, que é obter o resultado, que é ter mais grana na internet, né? Se você entrou no projeto, o propósito é esse também, né? Mudar de vida, ter mais grana ali, certo? Continuando aqui. Aplique então as primeiras aulas do método. Ali o Gesiel deixa bem bacana também. Logo à frente aqui a gente vai falar sobre rotina, que é essa parte que a gente tem que fazer, né? As pessoas erram muito nisso. Segundo erro, focar em vender e não em conectar. Pessoas compram de pessoas. Um filósofo diz: somos seres sociais. As pessoas não compram por lógica, mas por emoção. Um story sincero vende mais do que um link frio. Aqui, contei minha história e aumentei as vendas. Compartilhe bastidores, frases reais, verdade. As pessoas compram por lógica, não compram por lógica, mas por emoção. Isso é muito verdade. Quando a gente vai estudar a parte emocional, psicológica de vendas, a gente vai entender esse processo aqui. Não é por lógica. A pessoa até pensa que está comprando por lógica, mas não, é emoção. Através da emoção que ele está achando que está comprando na lógica. Então, é preciso entender esse processo aqui, que pessoas compram de pessoas. Então, é preciso conectar, não é só apenas fazer uma comissão em cima das pessoas. A gente tem que entender que o produto ou o serviço que a gente está oferecendo é transformador. Eu estou solucionando um problema que o Anderson tem ou que o Eduardo tem, entende? Ou com isso eu não estou pensando só em fazer uma comissão em cima do Anderson ou do Eduardo. Eu estou solucionando o problema dele, ou seja, eu solucionando o problema dele, eu estou fazendo que ele avance em algo. E quando eu tenho esse conhecimento e transfiro esse sentimento também, tá? No emocional, entendo qual é a dor dele, ofereço essa solução, isso aumenta a probabilidade de eu ter bons resultados, tá? E não só pensando em vender, porque, na verdade, a gente sabe quando a pessoa de fato quer só vender, fazer apenas uma comissão. Mas aqui não é sobre isso, o nosso método não é sobre isso. O método 10K é sobre transformar mesmo vidas, é sobre tornar pessoas profissionais. Por isso que aqui essa aula está sendo baseada nos erros de iniciantes e de pessoas que estão há muito tempo no mercado digital também e ainda cometem esses erros. Vamos avançar aqui para o próximo erro. Medo de aparecer. Isso aqui é normal, né? Inicialmente, principalmente a geração antiga, como eu citei no começo, a gente fica com medo, com vergonha de aparecer ali, com medo de julgamento de familiares, esposa, enfim. As pessoas que não estão no mercado digital, elas têm um preconceito com essas pessoas, começam a te julgar. Quando eu comecei no mercado digital, as pessoas começaram, blogueirinho, e começam a te zoar e tu começa, ah, não. Então, uma dica que eu dou para você, apareça mesmo. Uma coisa que você pode fazer, tem configurações nos stories do WhatsApp,
das redes sociais, crie um perfil, não coloque na sua rede de amigos, familiares, nem mãe, pai, enfim, todas as pessoas que você tem vergonha, que te travam de alguma forma, não coloque nas suas redes sociais. Esse é um mecanismo para que você possa avançar. Se o medo do julgamento é apenas isso, entende? Então, é um método que você pode fazer para que você possa avançar. Não tenha medo, não. As pessoas, elas gostam de criticar as pessoas que estão fazendo algo que elas têm vontade de fazer, só que elas não têm coragem de fazer. E quando começa a dar certo, nossa, elas começam a te elogiar, entende? Então, no começo, elas com os comentários, às vezes por maldade ou não maldade, mas elas acabam te paralisando, né? Você começa ali, em vez de te impulsionar, não, elas acabam te paralisando, mas isso é normal, tá? Isso é biológico. Medo do julgamento ativa a amígdala. O medo de gravar stories é físico, mas quanto mais você grava, mais normal fica. Igual andar de bicicleta. Repetição reduz esse medo, ou seja, reduz o medo. Esse medo ele sempre é presente, o medo faz parte do ser humano, né? Sem o medo a gente se lascaria na vida, né? De forma popular aqui, a gente se daria muito mal. O medo ele faz a gente frear para que a gente não cometa alguns erros, mas também ele faz a gente frear, muitas das vezes impede a gente de avançar. O filósofo Platão tem uma frase: a liberdade está em ser ousado. Então a gente tem que ter ousadia. Aquelas pessoas que tiveram sucesso no mercado digital, que a gente lê livros ou que a gente vê na televisão, essas pessoas elas tiveram ousadia, elas não pararam ali. Se a gente for ver as histórias dessas pessoas, ler um livro, ver ali um documentário dessas pessoas, a maioria sofreu críticas parecidas que a que você está sofrendo, eu sofri hoje para iniciar no mercado digital, entende? Então você tem que entender que esse processo é normal. Então comece com histórias simples, seja autêntico, seja verdadeiro. Comece a falar ali, aí você para o segundo passo aqui que já vai concluir essa linha de raciocínio, que é o quarto erro, não ter rotina de ação. Hábitos se formam em 21 dias a 66 dias. Isso foi uma pesquisa de uma universidade, tá? O CL. Postar um conteúdo por dia parece difícil, mas depois de 3 semanas, vira costume igual escovar os dentes, ou seja, você faz todos os dias. Minha virada veio com rotina simples, postar 2 vezes, chamar 5 pessoas, responder com energia diariamente. Então, isso significa que você não precisa, eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que me pedem ajuda ali, que eu mentoro, que eu dou suporte, você não precisa de muito tempo, o que você precisa é de organização e de uma rotina. O Gesiel ensina muito bem isso. Vocês têm uma pessoa que criou um método que ele saiu de uma rotina de CLT para empreender no digital, para viver somente do digital. Ou seja, a mesma rotina que você está tendo, a mesma carga horária, o Gesiel teve, mas mesmo com isso, ele desenvolveu o TEPS e ensina no método 10K a ter ações diárias. Então, se você tem 1 hora, 2 horas, cara, mas se você faz todos os dias, você vai criar um hábito. E você criando um hábito, você vai vencer qualquer pessoa que tenha talento, entende? Que seja mais inteligente que você, porque o que vence é a consistência. É a organização, é a rotina de fazer. Agora, quando você deixa de fazer, você fica se procrastinando, falando, não, eu tenho que ter mais tempo. Ah, tal dia eu vou ter uma folga e eu vou trabalhar mais. Você está apenas adiando de fazer. Você sabe disso, internamente você sabe disso. Você fica contando essas histórias, e isso vai contando, se pendurando por dias, e o tempo ele não volta, né? O tempo ele é tão rápido, acelerado, a gente vive num mundo tão acelerado que cada tempo que a gente perde, cara, é muito valioso, e a gente não consegue voltar, entende? A gente não consegue voltar. As mesmas horas passadas anteriormente, elas não voltam mais. Então, quando você tem uma rotina de pelo menos fazer, mesmo que você organizou uma rotina de abordar 5 pessoas, não cumpriu com essa rotina, mas não acabe seu dia sem abordar uma. Ou seja, você não deixou de fazer. Mesmo que você não fez 5, você fez uma. Isso já é importante. O seu próprio cérebro, cientificamente, vai entender que aquilo que você está fazendo é importante. Agora, quando você deixa de fazer, você conta para o seu próprio pensamento, ou seja, para a sua mente,
que aquilo não é tão importante, entende? Isso é comprovado pela ciência mesmo. E pensa nas coisas que você faz no seu dia a dia, aquilo que você deixa para depois é porque não tem importância. Se de fato tivesse aquela importância, aquele peso na balança ali, você faria, entende? Então, se você tomou uma decisão, crie essa rotina, pega o método DSK, vê ali, adapte aquela metodologia de rotina do Gisiel para a sua realidade. Tem algo que atrapalha muito o iniciante também nessa questão de rotina. Hoje em dia a gente tem várias pessoas aí vendendo ilusões, né, de vidas que vivem isso, vivem aquilo. Umas até vivem de rotinas ali, que fazem isso, bebem uma quantidade de água. Não, gente, não é preciso você fazer isso. Faça o que está ao seu alcance, para depois você ir alcançando aos poucos aquilo. Quando você se compara demais, você trava. Isso é comprovado também. Quando você está ali de fato, se comparando com essas pessoas, primeiro ponto que você tem que analisar ceticamente, essa pessoa, ela vive do digital. Ela não é CLT, como você, tem uma família para sustentar, talvez você tenha, entende? Está correndo dali para pagar suas contas, então você tem que adaptar a sua rotina, tá? Se fulano leu 5 livros, leia uma página. Não é preciso você ler 5 livros. Entende? Você tem que modelar pessoas, mas não deixar aquelas pessoas que você acha que é exemplo acabar atrapalhando a sua evolução, entende? A gente se compara muito, a gente entende isso. Nossa, a gente deseja ali ter a vida de outras pessoas, mas aquelas pessoas primeiro pagaram um preço, viveram uma rotina diferente daquelas que elas estão vendendo ali. Você entende que a gente está no mercado digital. Eles têm que vender um estilo de vida para vender um produto. Muitos agem só dessa forma. O mercado funciona dessa maneira. Então, quando você está se comparando com uma vida que eles precisam mostrar para vender algo para você, você já vai se frustrar, porque não vai de acordo com a realidade, entende? Então, primeiro você tem que ter essa noção de ter essa rotina, de trabalhar 5, 2 minutos, que seja, mas ter uma consistência, tá bom? Aí outro erro que vem, que isso aqui também, no meu ponto de vista, não pedir ajuda. Quem tenta sozinho demora mais. Provérbio africano: sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Quem usa o grupo, pede ajuda e compartilha, cresce mais rápido. Eu pessoalmente comecei a crescer quando pedi ajuda. Use o grupo, compartilhe dúvidas. Ou seja, isso aqui também depende muito da personalidade de cada um. Nós somos seres humanos, um diferente do outro. Todos somos seres humanos, mas cada um tem sua personalidade. E nem todos ficam à vontade eles acham que estão incomodando. Eu já tive clientes que acham que estão incomodando, têm vergonha de se expor dentro do grupo, achando que todo mundo ali já sabe, todo mundo não está passando pelas mesmas dificuldades. Mas pelo contrário, quando você coloca uma dúvida, por mais boa que seja, você não está somente se ajudando, você está ajudando outras pessoas. Você está ajudando outra pessoa que tem vergonha como você a se expressar lá também. Pô, fulano pediu, isso não é vergonha. Eu vou pedir lá. Porque você tem que usar desse mecanismo, que é o grupo de suporte, para ajudar você no seu crescimento. Ou seja, a pessoa mais beneficiada será você. Entende? Quando você pede ajuda, sente uma dificuldade, pede ajuda rapidamente. Alguém que passou pelo mesmo processo que você, no caso eu, Gisiel, alguém que está há mais tempo que você, vai ajudar você nesse caminho. Isso, ou seja, você não vai se sentir travado. Rapidamente você vai romper essa barreira de conhecimento. Quando a outra pessoa também tiver naquele problema, que seja um cliente seu, você vai saber dar a ajuda necessária para que ela avance também, entende? Então, isso gera crescimento. Quando você se prende numa bolha só você, nossa, pô, se você entrou no método porque você também, além da metodologia, ainda de entender, cara, eu quero ser igual o Gesiel, eu quero ganhar o tanto que ele ganha, fez sentido para mim esse projeto. Pô, se você entrou por esses benefícios, por que não utilizá-lo deles? Certo? Então, tem pessoas ali que estão como eu para ajudar você, o Gesiel, outros membros ali também. Então, você tem que usufruir desse benefício. Não fique com vergonha, entende? O nosso
principal motivo do Gisel ter criado e me chamado para essa parceria é aquela coisa que eu falei no erro aqui, ó. Focar em vender e não. Tem gente que. O erro, né? Focar em vender e não em conectar. Então, o objetivo do método 10K não é somente vender. Cara, vender, quando você aprende a vender, ali se torna fácil dessa maneira, entende? Só que a gente quer que essas pessoas que entram tenham resultado. Então, não é a metodologia, não é não. Está muito enraizado nas pessoas. Elas estão aí somente procrastinando, comprando isso, comprando aquilo. E quando elas têm já a parada na mão para elas aplicar, elas não estão aplicando. Entende? Elas estão desistindo. Esses dias, uma pessoa pediu reembolso e eu fui bem sincero com ela, bem sincero. Eu poderia utilizar vários gatilhos mentais que eu sei, persuasão, mas não, eu fui na sinceridade, como eu falei aqui num dos erros que as pessoas cometem, mas você tem que ser autêntico, ser verdadeiro. E eu fui verdadeiro com essa pessoa e disse para ela assim, ó, você não tem grana para investir em tráfego pago, então o caminho é orgânico. Orgânico é você entrar em contato com pessoas no X1, oferecer a solução para aquela pessoa, para o público-alvo, para que ela compre de você. Certo? Certo. Você não tem dinheiro para tráfego pago? Não. Certo. Você vai pedir reembolso agora, você tem um plano ali, passo um, dois, três e quatro para você vender. Você encontrou uma dificuldade que é normal na caminhada de vendas, você tem mais sim do que não. Muito mais sim. Mas o que você tem que entender é matemática. Quanto mais não você está recebendo, mais perto você está do sim. Certo? Então, se você está recebendo muitos nãos, pode ter ali. Eu já sei quando vai sair uma venda. Se eu estou recebendo muitos nãos ali no fechamento, etc e tal, vai sair uma venda. Porque é a matemática da venda. Você recebe mais nãos do que sim. Por isso que você tem que ter mentalidade, comportamento. Você precisa desenvolver isso. Se você é um tipo de pessoa que um não, você já, nossa, isso não funciona. O mercado digital não é para você. Vendas não é para você. Certo? Você precisa moldar esse comportamento seu de ter entendimento que vendas tem mais não do que sim. Não faz parte. Dói, não é fácil, você vai apenas aprender a lidar com isso, mas tem vezes que o não ali dá uma machucada, poxa. Principalmente quando você cria expectativa. Você pensa, essa pessoa vai comprar e ela no final te dá não. Ou seja, você criou uma expectativa tão grande que te deu uma frustração maior. E o que eu digo para os meus clientes, eu digo sempre o seguinte, quando eles vêm para mim, nossa, gerei tantos leads e pessoas estão interessadas. Eu digo, parabéns para você, é isso mesmo, continue nessa pegada. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, no aprendizado, no conhecimento que eu tenho, não crie expectativa demais. Por quê? Porque se essa pessoa, ela te dá um não, nossa, a tua energia, a tua frequência vai baixar de uma maneira que você pode desistir. Principalmente se a pessoa não tem uma base alimentar de maturidade para lidar com aquele não, entende? Então é preciso, ou seja, a gente, claro que a gente tem que estar com a mente positiva, com energia positiva, pensando em vender, lógico, mas a gente não tem que colocar o nosso foco nessa expectativa. Nosso foco tem que ser em gerar lead, em gerar lead. Quando a gente está gerando lead, o jogo é básico, é matemática. Quando você está gerando lead, vai sair venda. Estou gerando lead, Bruno. Não está saindo venda. Vamos analisar, joga lá no grupo. Pode ser público, pode ser copy, principalmente pode ser o seu fechamento, o seu posicionamento. Porque, pô, se você está gerando lead, nossa, tá de parabéns. Você já venceu a barreira ali dos iniciantes, dos erros das pessoas ali. Você não está com essas travas, mas você precisa olhar para o seu fechamento, entender quais as palavras. Uma palavra tem total significado diferente para a pessoa, né? Talvez ali você não trabalhou na emoção da pessoa, entende? Para ela fechar o ponto. Então é por isso que é bom usar o grupo ali para ter esse suporte necessário, entende? São pessoas, entende? Você está tendo suporte de pessoas que já passaram por esse processo que você já passou. Então a gente aprende quase. Tá faltando 10 minutos para a reunião, vou encerrar, mas vamos lá. Tá quase finalizando mesmo.
E continuando, você está tendo ajuda. Quando eu entendi isso e comecei a pedir ajuda para esse tipo de pessoa, eu comecei a avançar. Todos começam a avançar. Então, a pessoa que entra hoje no método 10K, começa a estudar e começa a aplicar, e começa a tirar dúvida, essa pessoa ela vai ter resultado rápido. Por quê? Que ela errou, ela aplicou, errou e está corrigindo. Entende? Agora, quando você erra, encontra dificuldade, não procura uma solução achando que não funciona, nada vai funcionar para você. Porque a gente tem que ter uma mentalidade que no digital é um trabalho. Só que é um trabalho diferenciado que você tem escala diferente do mercado tradicional, onde você trabalha 50 anos, você ganha o mesmo salário. No digital, você não vai ficar rico da noite para o dia. Não vai. Mas é uma coisa que um mês você pode ganhar 10 mil, 11 mil. No CLT você nunca vai acontecer isso, só se você subir de cargo e dependendo do cargo. Mas no digital é possível sim. Mesmo que tenha meses no digital que você ganhe R$ 500, mas tem meses aí que dependendo ali da. Porque é como fosse um mercado financeiro, né? Tem altos e baixos. Mas é diferenciado. Você pode mudar a sua realidade financeira, a vida da sua família. Então, se você investir o seu dinheiro, aplique mesmo, aplique. Venha o que vier, aplique ali, que vale muito a pena. Ó, mini plano de ação em 3 dias, ou seja, ciência dos microcompromissos, mentalidade, conteúdo, conexão. Mentalidade, reforço do porquê, como eu falei agora há pouco. O porquê você está aqui no método 10K? O que inicialmente, beleza, a compra, ela veio pela emoção, mas ela teve um porquê. Cada um tem um motivo individual, então você tem que pensar no seu motivo individual que fez você entrar aqui. É comprar um carro, é comprar uma casa, ter uma melhoria, uma qualidade de vida melhor, pensa nisso. Então, se esse é o motivo, estampa ali, ó, todo dia de manhã, faça isso. Eu entrei no método 10K porque eu quero mudar de vida. Leia todo dia, reforce sua mente. Aí, a nossa mente, ela mente e esquece as coisas. Então, quanto mais você tem aquilo visual, isso é comprovado. Você lê todo dia, isso vai reforçar. Você está desanimado, você, não, cara, você vai logo levantar. Não, eu entrei por conta disso. Isso é tão real, que eu vou dizer para você, você mesmo desanimado, mesmo sem vontade, doente, com dor, você vai trabalhar para alguém, o seu patrão, não é verdade? Porque você sabe que tem que pagar sua energia, sua luz, sua comida, sustentar sua família. Mas quando é para você mesmo, você não faz esse mesmo fundamento. Você tem que fazer o mesmo fundamento, lê isso todo dia mesmo. Isso acontece comigo, acontece com o Gisele, acontece com qualquer pessoa. Mas a gente tem ferramentas, ou seja, a ferramenta é você escrever um bloco de nota ali e fazer isso. Isso, pequenas ações vão estar mudando ali, tá bom? Então, fechamento, pessoal, não é sobre talento, é constância. A constância, na minha opinião, ela vence talento, ela rompe barreiras, ela faz a gente conquistar aquilo que a gente almeja, dependendo. Dependendo se o outro em 3 meses faturou tanto e eu não faturei, mais uma hora, o tempo de cada um, dependendo ali do estudo, da aplicação, o tempo de cada um é diferente. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, vai ser no seu tempo. Agora, vai ser no seu tempo se você continuar plantando, tendo esses micro compromissos com você, de reforçar o porquê todos os dias, postar um conteúdo de um story sincero, ou seja, falar, nossa, eu tomei uma decisão, entrei no método, bota no seu story, eu entrei no método 10K por conta disso, 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 e tenho aprendido isso, tenho live, tenho suporte. Essa pessoa que está acompanhando você, você pode chamar ela, ela vai se interessar, ou ela mesma vai te chamar, "Ei, como é que funciona isso aí?" Entende? Você falando a sua realidade, sem vender ilusão, vai estar falando a sua realidade, o que você tem passado, um desafio que você tem coisa enfrentado para vencer a procrastinação. E se a pessoa, ninguém chamou você, veja quem visualizou e entre em contato com essas pessoas. E ofereça. Faça a estratégia ali do método 10K. O Napoleão Hill, que é um escritor, o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo, ou seja, é o seu porquê. A ciência prova, a filosofia confirma, eu vivi, agora é com você aplicar
as coisas que foram ensinadas aqui. Não cometer esses erros, corrigi-los, tá? Aplique por 3 dias, poste sua evolução no grupo, peça feedback e vamos crescer junto. Resumo final para quem não absorveu tudo. O que você aprendeu hoje? Parar de tentar entender de tudo antes de agir. Conectar é mais importante que vender. O medo de aparecer é normal e superável. Criar hábitos simples é mais eficaz que tentar fazer de tudo. Pedir ajuda acelera seu resultado. Ação constante, talento e perfeição, e principalmente os resultados que você tanto almeja, tá? Comece pequeno, mas comece diariamente ali com 10 minutos, mas tenha consistência. Eu desafio você mesmo aqui, pegar esses dias, 7 dias, tá? Bota lá no grupo, Bruno, eu aceito o desafio, eu vou todo dia aqui gerar 2, 3 leads ou um lead. Em 7 dias, gere um lead por dia. São 7 leads. Você já vai estar no trabalho de constância, de hábito. Faça isso. Faça isso não para mim, mas para você mesmo. Faça isso. Aplique uma estratégia. Tá? Eu quero que você encontre dificuldade para que você use o grupo para tirar essa dificuldade. Isso que é bacana ali de ter esse suporte, beleza? Então é isso, pessoal. Tem um minutinho aí para. Deixa eu ver. Tem 3 minutos e meio aí para tirar dúvidas, para falar algo do conteúdo ou qualquer coisa que vocês queiram falar. Alguma dúvida, Anderson, Eduardo? Bruno, dúvida, praticamente você tirou as minhas todas que eu tava, referente a essas travas, porque eu tô com essa trava imensa mesmo, sabe? Uma trava muito imensa mesmo para conseguir o resultado. E não vou mentir que me desanimou um pouco, mas com as palavras que você falou aí hoje me deu uma revigorada e vou cair em cima para mim conseguir, se Deus quiser, vou conseguir. É isso mesmo, a gente consegue, eu fico feliz, tá, de estar contribuindo, é isso mesmo. E, cara, isso é muito importante, essa parte aqui que fala que a gente pedir ajuda acelera seu resultado, ou seja, fazer parte de uma comunidade acelera o nosso resultado, cara, porque o mercado digital, querendo, ele é muito grande e ao mesmo tempo ele é muito você sozinho, porque na sua casa quem está empreendendo no digital provavelmente é só você. Entende? As Só. pessoas não vão entender ali o que está fazendo, principalmente quando não está tendo um retorno que você gostaria. Nossa, se você vai conversar, a primeira coisa, a sua esposa ama, o seu filho te ama, sua mãe te ama, mas vai estimular você a desistir, porque não entende. A gente que já está no mercado sabe o caminho, então a gente é como uma família mesmo. A gente está aqui para se auxiliar, porque a gente entende, a gente nem todo dia acorda motivado. E faça isso como eu falei, gere pelo menos um lead por dia, com 7 dias, vai ali, vai conversando, vai aprimorando ali o que tem, porque, cara, o que o Gesiel ensina ali no orgânico dá bastante resultado, dá bastante resultado. Não foi inventado, é algo prático, cara, ele gosta de prática mesmo, aprendo muito com ele, entende? Então, pratica mesmo. E conte com a gente aqui para evoluir, beleza? Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos aí, pessoal. O Eduardo, tem alguma dúvida, Eduardo? Está no trabalho? Creio que não. Pessoal, para quem vai assistir, Deus abençoe todos. Espero que vocês apliquem. Tenham uma excelente noite, uma ótima sexta-feira, sábado, domingo. E vamos aplicar. Usem um grupo aí que a gente vai ficar muito feliz de você estar aplicando, beleza? Boa noite para todos. Deus abençoe.